Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será um artigo publicado numa obra de 1969. O artigo é intitulado Ensaio sobre a Doutrina Política da Revolução, de Carlos de Meira Matos. Portanto, essa obra, a segunda edição, foi publicada em 1969 e tem como título O Processo Revolucionário Brasileiro. 69 é a segunda edição, que é, no caso, a que eu tenho aqui, né? Bem, o autor do artigo, referido ao autor do artigo, Meira Matos, é uma figura muito importante, primeiro, por conta do artigo, do título do artigo, Ensaio sobre a Doutrina Política da Revolução. O Meira Matos foi um general de divisão brasileiro, um dos mais conhecidos formuladores da geopolítica brasileira dos anos 70. A carreira revolucionária dele, de interferência na política, vem desde 1932, quando ele participa da Revolução Constitucionalista, né? E ele vem a ser um dos principais indivíduos que vão participar da ditadura de 64, do golpe de 64. Né? Quando houve a renúncia do Jânio Quadros, em 61, o Meira Matos é um dos grandes indivíduos que vai participar ativamente da conspiração que levaria ao golpe militar de 64. Participando com o deslocamento da sua unidade, que ficava sediado em Cuiabá, até Brasília, né? Ele foi vice-chefe do gabinete militar do Castelo Branco, e foi interventor federal no estado de Goiás, né? Foi exatamente o Meira Matos, o sujeito em 1966, em 20 de outubro, na madrugada de 20 de outubro de 66, que liderou a invasão do Congresso Nacional por tropas federais, né? Então, ele era coronel de infantaria, comandante do batalhão da Guarda Presidencial. É esse indivíduo, portanto, que escreve um artigo muito curioso, que é esse artigo bancado, evidentemente, pelo governo da ditadura, mas que traz uma perspectiva muito interessante, né? Então, o Meira Matos tem, junto com o Golbery, vários livros sobre geopolítica e destino, tá? Geopolítica e projeções de poder. Portanto, tudo isso lançado pela Biblioteca do Exército. Portanto, ele tem uma atuação muito intensa na fabricação de uma ideia, de um campo simbólico, que os militares são sempre puros e os civis são sempre impuros. Portanto, ele é um indivíduo altamente favorável à militarização da política. É muito interessante o artigo dele, entre outras coisas, porque esse governo de hoje brasileiro, dos militares e do preposto deles, que é o Jair Bolsonaro, eles negam que 64 foi um golpe. Então, eu vou ler o artigo do Meira Matos aqui, para a gente verificar que não só foi um golpe, bem como foi um golpe, dada a profundidade do projeto, que a gente vai poder entender, a gente vai ver que aquele golpe foi um golpe que vinha sendo construído, cujas bases teóricas vinham sendo construídas há muitas décadas, né? Porque fazer das Forças Armadas não somente o poder moderador da nação, mas o grande poder da nação, é um objetivo das Forças Armadas desde o século XIX. Eu tenho falado muito sobre isso, né?
Então, não se pode, de modo algum, fazer um recorte sobre a atuação dos militares a partir de 64. Isso é uma empulhação, é uma mentira grosseira, né? Porque o aparelhamento do Estado pelos militares, no sentido de que eles tomem o lugar da política e não atuem como força de Estado, é um projeto do século XIX, que vem sendo gradativamente desenhado e executado, né? Bem, vamos aqui. Assim, então, esse projeto vem sendo gradativamente desenhado e executado, de modo que 64 é simplesmente uma das fases do projeto. Uma. Então, vamos lá. A ideologia revolucionária. Vitoriosa a Revolução de 31 de março de 64. Empossado um governo revolucionário, surgiu o grande problema. Qual o programa da revolução? Um programa político tem que ser produto de uma doutrina. E a doutrina há de ser fiel à ideologia. Veja que o primeiro parágrafo com o qual ele abre o artigo dele é absolutamente claro. Há um programa, isso é uma revolução. Existe um programa que é produto de uma doutrina, e a doutrina é fiel a uma ideologia, né? E aqui ele vai começar a dizer ou a inventar o sentido de democracia. A palavra democracia no Brasil é utilizada sempre no sentido como a descrevem os militares. Então, quando se fala em democracia brasileira, isso é outro equívoco tremendo, né? Não existe democracia brasileira. Existe aquilo que os militares brasileiros vão chamar de democracia, né? Continuando. Teve o primeiro governo revolucionário do presidente Castelo Branco, depois de empossado, que conceberam uma doutrina, formularam um plano político e lançaram um programa para a revolução que só tinha clara sua ideologia, a sobrevivência da democracia. Dizemos sobrevivência porque a revolução irrompeu no auge da ameaça que acutilava o nosso sistema democrático de vida. Aqui neste parágrafo, nós temos, digamos, as grandes linhas ideológicas, não é, do discurso dos militares ao longo de todo o processo da República. Olha, o comunismo irrompe como modelo no início do século XX, bem no início, quando o comunismo praticamente acaba de se instalar na Rússia, não é? E ninguém sabia o que seria aquilo efetivamente. No Brasil já está se falando do grande perigo comunista, né? Então, isso é um discurso que os militares vão utilizar, e parte da elite intelectual e política nacional, não é? É preciso ter em perspectiva o seguinte: eu também já venho falando muito sobre isso. O Brasil, historicamente falando, nunca, antes do Fernando Henrique e do Lula, nunca teve governo de esquerda, de partido de esquerda. Ah, mas e o Getúlio Vargas? Vargas nunca foi esquerda, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O Brasil nunca teve nenhum governo de esquerda. O Brasil sempre teve governo de direita, ou daquilo que se pode, digamos, se chamar de direita. E apesar disso, historicamente falando, o Brasil sempre foi encaminhado para um viés de esquerda no seu plano político-institucional. O Brasil sempre foi criando uma estatização contínua. Ele não privilegia a propriedade privada. Então, enquanto estruturas, enquanto instituições, o Brasil é uma anomalia política, né? Então, esta anomalia, ela simplesmente não é estudada, devidamente estudada,
pelos historiadores, eles passam batido em cima da coisa. Então, como é possível haver uma ameaça comunista num país que nunca foi de esquerda? Não é? Apesar disso, eu mesmo falo que o Brasil sempre foi de esquerda, porque o programa implementado é de esquerda. Agora, qual tipo de esquerda? Isso é que é preciso que se entenda. Então, na verdade, ideologicamente falando, se a gente fosse levar a sério os conceitos entre direita, esquerda e centro, o Brasil nunca teve a sério nenhum desses conceitos. Ele tem o que interessa à elite, né? Que vai fazendo uma contínua revolução à esquerda, ou seja, promovendo uma estatização, sendo que esta estatização é para criar um aparelhamento do Estado, para que determinados grupos possam atuar. Bem, então voltando. Ele admite aqui que o Castelo Branco não tinha plano de governo nenhum, se isso aqui for verdade, não é? E só tem claro que eles têm uma ideologia. Então, ele não tem plano de governo, só tem uma ideologia. Sobrevivência da democracia. Mas qual democracia? Né? A ideologia democrática, então veja que ele já trata a democracia como uma ideologia, por si só, não fornecia o instrumental necessário a imprimir um rumo político à revolução. Então, eles estão inventando a democracia. É a democracia, antes de tudo, uma concepção existencial de teto, não um instrumento de ação política. Veja que distorção tremenda no sentido de conceito de democracia. Numa tentativa de comparação, diríamos que a democracia, assim como o marxismo e o nacional-socialismo, aquecem as mentes, mas são insuficientes para mover desembaraçadamente as pernas e os braços de seus adeptos. Apenas o fato de sermos todos democratas não nos imprimia a força motora indispensável à realização de uma obra político-revolucionária. Então, esse general está claramente assumindo que o programa é um programa revolucionário, antes de tudo. E que o que no mundo se discute como democracia não serve para o Brasil. Então, o Brasil tem que inventar alguma coisa nova, e quem vai inventar essa coisa nova são os militares. Precisávamos, além da inspiração ideológica, de uma dinâmica de ação política. O curioso é o seguinte: a República é uma invenção dos militares brasileiros e da elite nacional brasileira. Então, se o Brasil só tem cabeça, mas não tem nada que o mova, a culpa é deles mesmos, não é? Histórica. Porque a esquerda nunca assumiu o governo federal, até aquela altura, e não vai assumir até o governo de Fernando Henrique Cardoso. E mesmo a esquerda de Fernando Henrique Cardoso e a esquerda do Lula é a chamada esquerda neoliberal. É a esquerda que privilegia bancos. Desde quando o banco está preocupado com o povo? Banqueiro. Não é? Então, mesmo o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, eles vão fazer alguns programas sociais para não dar muito na vista a coisa. Mas eles são neoliberais de carteirinha. Né? Precisávamos, além da inspiração ideológica, de uma dinâmica de ação política. Esta não a tínhamos ao irromper o movimento de 31 de março. Há 5 anos passados. O anticomunismo e o antijanguismo, que serviram de impulso e de elo para a derrubada da situação então vigente, não se prestavam para a formulação de uma política revolucionária. Então veja que ele está admitindo que a única coisa que eles lançaram mão e que eles vêm inventando ao longo das décadas é um sentimento anticomunista. E inventaram a mentira de que o Jango era comunista. O Jango nunca foi comunista, meu Deus do céu. O Jango nunca foi de esquerda. Né? Então, eles lidam com um imaginário da população, criou-se um monstro, que é o comunismo, do anticomunismo e do Jango como sendo aquele indivíduo que ia dar o golpe e implementar o comunismo.
Assim é que, nos primeiros dias de abril de 64, o governo empossado se deparava com um problema sério e inadiável, o de dar à Revolução um instrumento de ação política, ou melhor, o de criar uma doutrina para o movimento vitorioso que, conhecendo nitidamente sua ideologia, titubeava quanto aos rumos de sua dinâmica política. Coube ao primeiro governo revolucionário, inspirado nos ideais democráticos de todos aqueles que propugnaram pelo movimento vitorioso, formular uma doutrina revolucionária e lançar seu programa de ação política. Bem, aí ele vai começar a falar sobre a doutrina política da Revolução. Uma doutrina política deve ser formulada em bases reais e ser autêntica. É real quando se baseia em potencialidades reais existentes ou dinamizáveis. É autêntica quando exprime a síntese da vontade coletiva da elite que se dispõe a realizá-la. Então veja que já é uma revolução que fala em nome de uma elite e não em nome do povo. Então a doutrina política da revolução tem que ser real e tem que ser autêntica. E ela só é autêntica quando exprime a síntese da vontade coletiva da elite. Então quem foi a elite que fez o golpe de 64? Essa é a pergunta, não é? E, portanto, esse governo é proposto e é empossado para realizar, concretizar os interesses dessa elite. Isso não tem nada a ver com o povo. É preciso entender isso. Nenhum governo brasileiro atuou a favor do povo. Há que se distinguir numa doutrina política conceituação, finalidade, princípios e estratégia. Vejamos assim, no caso da Revolução Brasileira, como foi formulada sua doutrina política, qual o conceito dessa doutrina, a finalidade que se busca alcançar, quais os princípios que assegurarão a consecução fiel dessa finalidade e, por último, qual a estratégia de governo revolucionário, qual a estratégia do governo revolucionário visando a concretização da doutrina em ação administrativa. Formulação da doutrina. A doutrina da Revolução deve traduzir os interesses mais prementes e as aspirações mais legítimas do povo brasileiro e conjugar esses interesses e aspirações às realidades da geografia brasileira. Veja que aqui o sujeito já começa a mentir, porque esses militares mentem o tempo inteiro, é uma coisa absolutamente impressionante. Uma vez que ele fala que uma doutrina política deve ser real e autêntica, e que ele coloca que, para ser autêntica, ela só pode obedecer ao escrutínio e à lógica e aos interesses de uma elite, aí, quando ele vai formular a doutrina, ele vem falar em nome do povo. O povo não tem nada a ver com a elite, não é? Na verdade, as dimensões territoriais do país, os imensos recursos de que dispõe, a inteligência e engenhosidade do homem brasileiro e a dinâmica da sua expressão demográfica são fatores capitais que suscitam interesses e motivam aspirações de grandeza. Negar-se a vocação de grandeza da nação seria ignorar a magnitude da terra e a capacidade de superação do homem. Neste negócio aqui, esse parágrafo, a vocação de grandeza, está falando em destino. Tá? Desde o século XIX, a ideia de futuro, que é uma ideia escatológica, dos movimentos revolucionários e da tradição católica, só que o futuro escatológico católico está ligado à segunda vinda de Cristo, não é? Quando você coloca essa palavra futuro para o ambiente político, ela tem uma outra conotação. Então, a palavra futuro no Brasil, ela tem pelo menos 3 grandes momentos. A partir de 1822, o Brasil passa a ser considerado, chamado ideologicamente como um país do futuro, não é?
concebido como um país do futuro, mas esse futuro terá que ser redesenhado pelo governo, pelo Estado. A partir da República, do advento do golpe da República, esse futuro, o Brasil continua sendo chamado de país do futuro. Aqui a República afirma peremptoriamente esse conceito, né? Então ela vai deslocando, as ações políticas são loucas, são deslocadas, sempre sob o argumento do futuro que vai chegar, que o Brasil tinha um grande destino a ser cumprido, esse destino estava sob o entendimento da elite. A partir de 64, a ditadura militar entende que o futuro chegou e que os militares é que trouxeram, né? Mas essa ideia escatológica permanece, da grandeza do país, de que ele tem uma missão internacional, etc. Tal. Tudo isso é um plano de retórica, onde eles se colocam como salvadores da pátria. Então existe uma planificação simbólica embaixo desse negócio aqui, né? Então, negar-se a vocação de grandeza da nação. Isso está, inclusive, colocado no próprio hino nacional brasileiro, que já é um hino revolucionário, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, gigante pela própria natureza, né? Agora, veja que no primeiro parágrafo, quando ele fala das grandes riquezas do Brasil, está simplesmente pontuando que o Brasil continua a ser visto sob uma perspectiva exploratória, porque um país que não se industrializa e não se moderniza academicamente, que vive só de extrair riqueza da terra, é um país que vive na Idade Média ainda, né? É isso, em suma. E é o que o Brasil hoje vive. Ele vive da exploração de petróleo, ele vive da exploração de minério e ele vive dos seus recursos naturais, em suma, do agronegócio. O Brasil não tem ciência e o Brasil não tem indústria. Como é que um país evolui sem ciência e sem indústria? Como é que ele tem progresso? É impossível essa equação. E, evidentemente, uma vez que o país se abre à exploração, a exploração da sua matriz territorial como um todo, ele fica passível de ser espoliado por diferentes empresas internacionais. Uma vez que ele não tem tecnologia para explorar a si próprio, não tem indústria, né? E não tem, efetivamente, universidade, faculdade, não tem sistema educacional. E tem um plano político completamente organizado. As instituições brasileiras são uma falácia, né? Então é um país que foi propositalmente concebido para dar errado. Ele não funciona, ou ele funciona para quem tem que funcionar, não é? Então, voltando, tratou-se inicialmente para o primeiro chefe da Revolução colocado no poder e para seus assessores diretos de fazer uma avaliação judiciosa desses interesses e aspirações nacionais. Isso aqui é outra mentira. Os militares sempre estiveram à frente de todos os golpes políticos que aconteceram na história brasileira desde 1822. Então não é a primeira vez que eles estão lidando com política nacional. A avaliação dos interesses nacionais, necessidades mais relevantes, tidas como indispensáveis à sobrevivência e evolução da comunidade nacional, dentro de condições compatíveis com a dignidade humana, e das aspirações nacionais, projeção e integração desses interesses na consciência da comunidade, permitiram a formulação dos objetivos nacionais. Sobre a consecução desses objetivos nacionais, a Revolução montou sua doutrina e seu plano de ação política. Como captou o primeiro governo revolucionário esses interesses e aspirações? Como os avaliou e os integrou em objetivos nacionais? Valeu-se muito do trabalho experimental da Escola Superior de Guerra, que desde 1949, com seriedade e critério científico, vinha tentando formular uma política nacional à altura dos interesses e aspirações nacionais. Valeu-se também da própria sabedoria e sensibilidade do chefe do governo, assim como de seus assessores diretos, lançados todos repentinamente
na direção de um movimento popular vitorioso e patrioticamente ambicioso. Então vejam o grau de loucura, de anticonstitucionalidade e de demência que sai da boca desse general. Ao mesmo tempo, a desinibição com que ele fala dos conspiradores. Quer dizer, a tragédia que vem a ser a doutrina, a Revolução de 64, em termos políticos, ele debita a Escola Superior de Guerra, que desde 1949, não é desde 1949, ela foi criada para atuar na política. Então ele está admitindo que a Escola Superior de Guerra é um campo de formação não de militares para a defesa estratégica do Brasil, mas para atuar dentro da política. Não é? Desde quando a Escola Superior de Guerra, ou os militares, têm que formular política para dirigir a nação? Ou a nação é dirigida por civis, ou então tem alguma coisa muito equivocada. Então, por que serve o parlamento? Não cabe aos militares, às Forças Armadas, elaborar plano político nenhum. E ele admite que desde 1949, não é? Portanto, desde antes do JK assumir, já vinha sendo desenhado um plano. Né? Esses objetivos nacionais, cristalização dos interesses e aspirações nacionais em determinado estágio de evolução da comunidade, cuja conquista e preservação toda a nação quer ver realizadas através dos meios de toda a ordem ao seu alcance, levantados pelo governo revolucionário e traduzidos num corpo de formulações políticas, passaram a constituir a doutrina da Revolução. Um outro aspecto importante que ele coloca é que ele deixa claro que todos os militares e os assessores diretos, inclusive políticos, religiosos e intelectuais, toda a gente que apoiou o governo de 64, eles vão construir a ideia, ajudar a construir a mentira, a empulhação acadêmica e intelectual, de que o movimento de 64 foi um movimento popular e patriótico. Mas lembrando sempre que o próprio Meira Matos fala que uma doutrina política, para ser formulada, ela só pode ser formulada em base real e autêntica. E que a autenticidade só é autêntica quando ela exprime o interesse da elite. A elite não é povo. Né? Os objetivos nacionais, uma vez estabelecidos, assumem o sentido de metas supremas. Veja, meta suprema, olha o termo que o sujeito usa. A serem alcançadas e mantidas através da formulação e da execução de uma política nacional e da aplicação do poder nacional. Evidentemente que isso aqui é um desenho totalitário, porque o Congresso Nacional e o Judiciário não entram dentro dessa discussão, sobretudo o Congresso, né? Sofrem esses objetivos metas no processo histórico o impacto permanente das pressões internas e externas que visam a neutralizá-los. São os desafios de que tanto nos fala Toynbee. Não tem nada a ver com o que Toynbee fala, ele inventa isso. Caberá ao Estado, através de uma política adequada, vencer as pressões internas e externas e impor os objetivos nacionais. Impor, olha o verbo, é um processo que vem de cima para baixo. E quem não acolher os objetivos nacionais, evidentemente tem que ser preso, deposto e perseguido. Então, o projeto aqui é muito claro. Quem não se une a nós é nosso inimigo. Vejamos os principais objetivos nacionais, cristalização dos mais altos interesses e aspirações nacionais. Mais altos interesses da elite, diga-se de passagem. Independência, mas independência em relação a quem? Soberania, integridade territorial, prestígio internacional, integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade,
Paz social. Preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade. Veja se é possível militares estarem falando em preservação de valores morais, como se eles fossem uma igreja, e espirituais, como se eles se transformassem no referencial axiológico da nação, como se eles pudessem substituir as famílias. Porque quem preserva valor moral e espiritual de um país, ou são as famílias, ou é a igreja, cuja função é a preservação da fé. Não é? Então nós temos claramente um projeto militar messiânico de cariz escatológico. E aí veja que os principais objetivos nacionais que ele inventa, que eles criaram agora em 64, sempre foram os mesmos objetivos. Independência. Ué, mas a independência não foi feita em 1822? Não pode ter sido independência. Aquilo ali foi uma separação, porque o Brasil já era independente, né? Então, na visão dele, o Brasil não é independente, então precisaria formular, dizer, explicitar, é dependente de quem? Ele não é um país soberano. Se ele não é um país soberano, ele é uma colônia de quem? Se ele não tem integridade territorial, eles precisariam definir o que é integridade territorial, porque o Brasil é inteiro, né? Desde que os seus limites foram definidos. O Brasil nunca mudou de fronteira, não é? A última definição é feita pelo Barão do Rio Branco. Então, o que ele está chamando de integridade territorial? É não ser invadido? Prestígio internacional. Ué, se o Brasil não tem prestígio, o prestígio não é uma imposição, é uma consequência de um país sério. Integração nacional. Integração nacional e integridade territorial. O Brasil não é integrado nacionalmente? Também é uma falta de política. Prosperidade nacional está ligada à política, à ausência de política. Democracia. Então ele admite que o Brasil não é um país democrático e que via militares, através de um golpe, de uma ditadura, o Brasil vai construir uma democracia. Paz social. Paz social também não é uma imposição. É a construção, é o efeito de uma sociedade equilibrada dentro dos seus poderes e das suas instituições e com o povo. Então, os objetivos são um arremedo de projeto. Isso é um monstrengo sob todos os aspectos. Mas esse negócio, todos esses itens, são os itens que esses militares, vejam que esses generais golpistas do governo do Jair Bolsonaro, se eles não vão falar a mesma cartilha. É a mesma cartilha desde sempre. Qualquer governo, qualquer golpe militar que você pegar ao longo da história brasileira, eles vão falar a mesma coisa. Continuando. Da análise destes objetivos, resulta que alguns têm um caráter nitidamente de preservação e aperfeiçoamento, pois já foram alcançados pela nacionalidade através do seu processo histórico, tais como independência, soberania, integridade territorial, prestígio internacional. Outros: democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade, paz social. Preste atenção ao que ele está falando. Então, o que ele está colocando, ele linka 9 objetivos. Desses 9 objetivos, ele divide os 9 objetivos em preservar e aperfeiçoar, né? Então, essa preservação, quando ele fala que a independência, a soberania, a integridade territorial e o prestígio internacional, ele deixa de fora a integração nacional, né? Quando ele coloca isso, que esses já foram, isso tem que ser preservado. Então vejam que
A ideia da preservação, evidentemente, a partir do momento que isso entra como um objetivo e que ele tem que ser preservado, evidentemente que essa preservação também vai sofrer, digamos, uma interferência. Ou seja, ela vai ter que ser estruturada, né? Porque o fato de ele ser preservado não significa que ele não será modificado ou readequado ao que eles estão achando que tem que ser preservado. E eles vão promover um aperfeiçoamento na democracia, ou no que eles entendem como democracia, na preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade e na paz social. Veja que é uma coisa muito interessante a gente perceber que entre os objetivos, perceber não, porque é claro, entre os objetivos está a interferência na religião e na família, no controle espiritual da nação. Eles vão aperfeiçoar a mentalidade e o espírito e a alma da nação. E vão aperfeiçoar o pacto social. Aqui já o projeto já saiu do plano político há muito tempo. Então, o que está em pauta aqui em 64 é que a ditadura militar se arvora uma espécie de igreja militar. É algo muito grave, vocês verão que esse objetivo dos militares de se transformarem numa igreja militar, no Brasil, sob a minha ótica, quer dizer que é a junção do poder político com o poder religioso, né? É uma das coisas mais nefastas que possa existir para uma nação. Ele continua. Embora alcançados, vivem sob o impacto permanente da pressão da guerra psicológica comunista e dos grupos anarquistas e contra-revolucionários que buscam, sob artifícios vários, destruí-los e substituí-los. Então eles se assumem como um grupo revolucionário e eles têm os contra-revolucionários. Assim, a palavra revolução, o cariz atrabiliário, violento, ideológico, que ele fala de ideologia como se ideologia fosse uma coisa técnica e teoricamente interessante e boa. Eu já fiz programas sobre o significado de ideologia, né? Quer dizer, é um absurdo em cima de outro absurdo esse artigo do Meira Matos, né? Então, que buscam, sob artifícios vários, destruí-los e substituí-los, precisam ser defendidos ativamente pelo governo revolucionário. Então, é um governo revolucionário que está lutando contra comunistas e anarquistas e contra-revolucionários, né? Esse é o discurso que eles vão utilizar ao longo de toda a história da República. E é só um discurso. Não tenham vocês a menor dúvida. Os comunistas são eles mesmos. Não é outra gente, não. O terceiro grupo, integração nacional e prosperidade nacional, representam os objetivos a conquistar. Então ele admite que o Brasil não é integrado e não é próspero. Então, realmente, o que vai se entender por isso, não é? Você poderia pensar, são as distorções territoriais, sociopolíticas, ambientais, devidas ao Brasil, que é um país gigante. Não. Integração militar sobre a ótica de militar não significa isso, não. É outra coisa. Reavaliando e comparando, podemos dizer que, em síntese, os desafios maiores à política revolucionária estão na consecução de 5 objetivos nacionais considerados críticos. Então, daqueles 9 itens, ele tira 4 e fala que 5 são os grandes itens. Vejam bem: integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade, paz social. Então,
aqueles 9 objetivos nacionais vão ser sintetizados em 5 frentes. Eles vão construir o que eles chamam de democracia, de integração e prosperidade nacional, vão ditar os rumos de como o Brasil deve se posicionar espiritualmente, por conseguinte as famílias e as religiões, e vão forçar o que é chamado de pacto social, ou seja, é uma ingerência direta sobre a sociedade e a cultura. A sociedade e a cultura têm que obedecer o que eles, militares, entendem como seja uma sociedade, uma cultura eficiente, pura, limpa, próspera. Se isso não for um projeto de uma ditadura totalitária, em todos os níveis, então não se sabe o que é. E sobre estes, portanto, sobre esses 5 pontos, deverá assentar-se toda a dinâmica de ação política do governo revolucionário. Outra conclusão é a de que todo o progresso que se venha a alcançar na conquista e defesa desses 5 objetivos críticos resultará no fortalecimento e consolidação dos objetivos a serem preservados: independência, soberania, integridade territorial e prestígio internacional. Então, ele fala que os 5 objetivos nacionais mais importantes vão trazer independência, soberania, integridade e prestígio. Tem como efeito, tem como consequência, não é? Isso aí. Bem, aí ele vai partir para a conceituação da doutrina política da Revolução, né? Evidentemente que nós vamos precisar de uma outra aula, de um outro programa, para entrar na conceituação da doutrina política da Revolução, porque é aqui que nós vamos ver a conceituação da doutrina e a finalidade da doutrina, né? E as estratégias que eles vão traçar para executar um projeto de controle absoluto da nação. O que está em pauta aqui e o que tem que ser entendido é o seguinte: ao longo do século XIX, do século XX inteiro, os militares brasileiros, que atuam sempre em dobradinha com uma elite político-financeira empresarial nacional. Então, quando se fala em elite, ela é militar e ela é civil. Dentre esses civis, você tem uma parte jurídica, você tem ela é institucional também, porque você atende a interesses corporativos extremamente fortes, não é? E o corporativismo jurídico brasileiro é uma das coisas mais criminosas que existem. Olha, a gente foca muito na política, porque a política é o que fica aparente, não é? O Congresso Nacional é o que fica aparente, porque ninguém sabe o que faz um juiz, um desembargador, um promotor, um ministro do Supremo, ninguém sabe o que essa gente faz. Os processos, como eles atuam, é um mistério completo. Então eles são funcionários públicos, mas a ação deles é invisível, assim como a ação dos militares. Ninguém sabe como correm as licitações militares, é um mistério. Quer dizer, o Congresso Nacional é o que fica aparente, é o que pode ser, de repente, escrutinado, né? Mapeado. Mesmo assim, se a gente parar para pensar, nós não prestamos atenção ao que o vereador da nossa cidade está fazendo. O que fica aparente é quase basicamente o Congresso Nacional. Porque a imprensa, e quando tem imprensa, com o advento da imprensa, né, televisionada sobretudo. Porque até então, a ação política, a ação jurídica, a ação das instituições, né, porque as Forças Armadas é uma instituição de Estado. Veja, e ela não entra como um dos poderes da República. Ela é uma instituição de Estado, mas não é uma instituição que mantenha os poderes da República. A República é mantida pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Acabou.
Isso é o corpo institucional da nação. As Forças Armadas são um poder de Estado. É uma instituição de Estado. E que tem que atuar na defesa do território. E ela não faz isso. Ela atua em defesa da política, desde todo sempre. Se a gente for pegar o Zé Murilo de Carvalho, se deu o trabalho de analisar o conteúdo teórico e intelectual que é ensinado dentro das academias militares. Eles são conteúdos basicamente humanistas. Eles não são conteúdo de formação de guerra. Né? Claro que eles têm que estudar uma ou outra coisa, mas o objetivo inteiro é preparar militares para eles atuarem dentro da política. E na base de tudo isso, existe o pensamento concreto, o objetivo concreto de passar o poder político para a mão dos militares, atuando junto com uma elite, não é? Financeira, política. Bem, para isso, daí a ideia de anomia. É uma tese que basicamente diz o seguinte: todos os militares são limpos, puros, honestos, inteligentes e capazes de conduzir o Brasil politicamente falando. Política, moral e espiritualmente falando. Todos os civis são corruptos, impuros, desonestos, imorais e levam a nação continuamente ao caos. Resultado dessa leitura da Escola Superior de Guerra e da doutrina militar desde o século XIX, os civis têm que ser impedidos de atuar na política, na educação, em tudo. Somente os militares estão habilitados a fazer isto. É isto que eles pensam, e aquela elite que trabalha junto com eles só é aceita por eles porque essa elite comunga da mesma ideia. Então eles vão aceitar a participação dessa elite, porque eles não podem fazer o papel sozinhos. Eles não têm dinheiro, não é? Não têm dinheiro, não têm poder, não são eles que têm os cientistas, não são eles que dão emprego, não são eles que fazem nada. Mas eles se propõem através da bala, do canhão, do navio, do tanque, a colocar via força um tipo de pensamento, porque eles partem do princípio de que, exceto eles, exceto as Forças Armadas, preste atenção que eu vou falar, nenhum civil tem capacidade intelectual, moral e espiritual para conduzir o Brasil, só os militares. Essa é a grande gravidade da proposta e do apoio civil a esses loucos do partido militar. É uma fração muito pequena. Sim, sempre foi uma fração muito pequena. As Forças Armadas não são uniformes no seu bojo, no seu conjunto. Isso não significa nada. Porque internamente eles brigam e, como eles são uma doutrina de obediência e de hierarquia, quando assume alguém e entra no poder, o resto todo obedece. É simples assim. E eles só saem de banda quando eles tentam fazer as pataquadas, as presepadas que eles fazem, e aquilo, com o passar do tempo, dá um problema nacional incrível, e os civis são chamados para resolver as batatas quentes e as bombas que eles jogam sobre a nação. A história brasileira inteira é isso. São os militares atuando politicamente, os civis sendo chamados para consertar o problema que os militares causam. É preciso sair desse ciclo nefasto de destruição brasileira. Mas eles conseguiram construir uma carga simbólica, psicológica, dentro da mentalidade nacional, de que eles, os militares, são puros e éticos e eficientes, e todos os corruptos são impuros, né? São corruptos, e todos os civis são corruptos, são impuros, são antiéticos e incompetentes. Isso eles criaram. É preciso romper com essa deformação e essa mentira. E não criaram sozinhos.
eles criaram com o auxílio de grandes intelectuais brasileiros. Um outro intelectual brasileiro, militarista, e é uma das razões pelas quais as suas vozes são ouvidas, o Gilberto Freire, por exemplo, Gustavo Corsão, tá? Gustavo Corsão, aquele indivíduo que teoricamente é um grande cristão. Gilberto Freire, que é considerado um grande brasilianista. Então, a história política brasileira, o Jorge Boaventura, o professor Jorge Boaventura, de quem eu gosto muito, mas era militarista convicto. E qual o problema de ser militarista? É exatamente esse. O Ives Gandra Martins, militarista convicto. A tese do militarismo advogado por civis é essa: os militares é que prestam, nenhum civil presta, exceto aqueles que apoiam os militares. Se você que está me ouvindo não vê nenhum problema nisso, meu caro, sinceramente, aí fazer o quê, não é? Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem, quando nós daremos continuidade à leitura e aos comentários desse texto. Até mais.